a primeira abordagem do meu colega, há um ponto de interseção lá, que é a questão ele falou que as crianças, ao serem concebidas, podem ser puxadas para o lado do mal ou algo do gênero, não me recordo bem, por causa da ancestralidade. Eu quero concordar com ele, porque quando nós nascemos, eu até vou falar de forma um pouco mais profunda aqui, não pelo conhecimento, mas pela forma que eu vou falar. É no sentido de que, quando nós nascemos, independentemente da pessoa ser filho do pastor, ser amigo, ser conhecido, ser frequentador de uma igreja, quando nós nascemos, nós somos recebidos diretamente na parte tradicional. Quando digo parte tradicional, na parte carnal, na parte humana. Porque nós somos indivíduos que nascem numa família, que temos uma ancestralidade, não é? E quando és criança, tu não sabes decidir nada. Tu não aceitas Jesus quando criança. Não podes aceitar se queres ser batizado ou não. Então, logo, o que te recebe é aquela ancestralidade da família em que você está inserido. Então, aí há um ponto de convergência entre eu e o querido... O que é um demônio? Muito certo. Vou me apoiar muito naquilo que estava a falar o meu caro colega do painel. Exatamente aquilo que ele descreveu é aquilo que é o histórico que é conhecido do anjo, nesse caso do bem e do mal, porque temos já conhecimento que o próprio demônio é uma espécie de um anjo, só que as práticas que ele exerce não são práticas muito benéficas, de uma certa forma. Então, é nessa senda que nós acabamos apanhando essa definição do demônio em tal, que é aquilo que, infelizmente, por certos motivos explicados aqui, acabou tendo o espaço de residir na Terra, tomando a maior parte daquilo que é a vida da Terra para si. Nós, como seres vivos, temos aquela interpretação de que o que é do bom, nesse caso, é o que vem da luz. Nesse caso, estaremos a falar do anjo do bom, e que aquilo que é do mal é o que vem da escuridão. Então, temos já da nossa forma de nascer como pessoas, o hábito de nascermos com dois dons, que é o dom do bem e o dom do mal. Existem pessoas que na sua natureza mesmo, elas já têm o autodomínio da malícia nelas. Aquela pessoa que ainda numa idade pequena já demonstra passos devastadores, e que quando você já começa a acompanhar a evolução dessa pessoa, você vai perceber que não, ali realmente temos uma ação onde o maior domínio que está nessa pessoa é esse domínio diabólico, nesse caso, que estaremos a encostar na parte demoníaca. E temos também a parte dessas pessoas que nascem com um lado que dá luz, você sente que tem uma presença boa naquela pessoa desde a sua fase de criança, e que vai crescendo e desenvolvendo boas ações. Mas com isso quer dizer que há pessoas que nascem com a luz e há pessoas que nascem sem luz? Bem, nós temos que considerar que a vida ela em si já é um dom. E considerando aquilo que se define como vida em si, nós já nascemos abençoados. Mas porque na terra em que nós estamos, já foi descrito que a terra não é a terra na qual caiu o tal anjo da escuridão. Então, nesse caso, o demônio, e que é onde ele predomina muito mais, por questões históricas, de ramificações familiares e tudo mais. É muito possível que uma criança, ao nascer, possa logo ser tomada pelo lado da escuridão. E esse lado, quando existe, há de se notar pelo comportamento e certos atrevimentos que aquela criança há de ter, que saem um pouco daquilo que acompanha a sua idade. E então, para pessoas atentas, já em algum momento vão perceber que há uma anomalia nessa criança e há de haver um trabalho a se fazer para que possa se trazer o bom lado dessa criança. Não porque ela tenha nascido com isso,
Mas quando ela nasce, ela pode ser puxada para um lado obscuro por problemas de ramificações familiares que lá possam existir. Sim. Obrigado, Mateus Gomes. Ainda consigo. Por exemplo, no curanderismo se usa espíritos. Os espíritos que são usados no curanderismo dentro das palhotas são anjos ou são demônios? Muito certo. Nós temos aquilo que, na sua denominância da vida, disse que as pessoas nascem carregando certos dons e que cada pessoa tem aquilo que é a sua identidade espiritual. Então, aquilo que nós somos como curandeiros é um donato, então, que ele funciona no sentido daquilo que é o seu próprio dom, na sua essência. Mas isso sem deixar de dizer que, e voltando naquilo que você dizia previamente, os demônios e os anjos são espíritos. Tá a perceber? Então, não é na essência de nós pegarmos, por exemplo, na parte que nós temos estado a acompanhar, infelizmente, em muitos casos, há associação diabólica que tem existido muito na nossa sociedade, de pegar aquilo que é o curandeirismo e pegar como se fosse uma questão diabólica. É um donato que nós temos e que ele opera dentro daquilo que é o seu princípio. Então, Mateus Gomes, aqui é uma questão de insistência. Na palhota se usa anjos ou demônios? Na palhota se usam dons. Dons? Sim, são dons que nós usamos. Agora, esses dons são espirituais, não é? Então, na minha ciência, na minha denominação, dentro daquilo que é o dom que nós usamos, então, o dom do bem é o que vai se encostar à luz e o dom do mal vai se encostar aonde? No mal. Resumindo, usam anjos. Sim. Nas palhotas, Pois usa-se é. anjos. Pois é. Então, Agora, por exemplo, quando uma pessoa vai ter uma consulta, se diz que há um espírito que acaba dando a informação ao curandeiro, ao médico tradicional. Aquele espírito pode ser considerado anjo? temos que perceber uma coisa, ilustre Massango. Nós estamos a falar de um dom espiritual. Dentro desse dom que nós estamos a falar, dificilmente na profundeza dos segredos da espiritualidade, seria muito fácil de eu saber dizer que isto aqui é anjo que está aqui em mim. O que eu sei é que nós estamos a trabalhar com dons espirituais. E dentro daquilo que nós temos como ciência, daquilo que é o bem e o mal, nós sabemos já desde há muito que toda aquela pessoa que faz o bem é aproximada à parte que dissemos que está na parte das boas ações, é sempre bem-vindo essa parte. Razão pela qual que temos aquilo que chamamos de anjos da guarda. O que é um anjo da guarda? É aquela pessoa que nós temos já dentro da nossa ciência, que é a pessoa que nos protege e pode também se pegar nesse mesmo exemplo e se usar numa pessoa viva, uma pessoa que faz o bem. Se uma pessoa me faz o bem, eu pego aquela pessoa, ainda posso denominar de uma forma expressional, social, como se ela fosse um anjo para mim, porque a boa ação sempre reflete nesse sentido que nós levamos. Agora, o segredo dessa espiritualidade é muito complicado de eu saber dizê-lo corretamente, se é um espírito no sentido X. As ações que são feitas lá é que definem aquilo que é o dom que eu estou a usar. Sim. Mateus, governo, temos aqui comentário da Ana Simone. Uma criança quando chora muito e treme nas noites, dizem que está a ver algo. Está a ver um anjo ou um demônio? Bem, primeiro teremos que perceber que uma criança, quando nasce, ela tem uma capacidade espiritual muito forte. Uma criança, ela tem capacidade de ver aquilo que nós, até uma certa idade, não conseguimos ver. Essas visões ou essa capacidade espiritual é uma capacidade que, se formos a verificar bem, uma criança mesmo antes até de abrir a vista, é muito normal você encontrar ela a se agitar e parecer estar a rir-se com uma pessoa que nós não havemos de ver. É uma força espiritual da capacidade que ela tem de ver aquilo que está à sua volta. E essa capacidade, quando a criança começa a falar,
começa a reduzir-se, porque aquilo que é espiritual tem os seus domínios secretos, que são esses que não nos permitem nós conhecermos a profundidade da mesma espiritualidade. Então, a criança vai se assustar, sim, quando estiver vendo alguma coisa que não é normal dentro de uma casa. E, sinceramente falando, em muitas casas que têm energias muito negativas, as crianças choram muito, as crianças agitam-se muito e se assustam com tudo menos nada, porque elas têm a capacidade de ver aquilo. Algumas crianças porque até uma certa idade, mesmo já estando a dar passos de falar, a criança até pode dizer, sabe, ontem eu vi uma pessoa assim, parada no sítio X, eu vi uma pessoa assim, fazendo uma coisa assim. São esses espíritos, ou esses vultos espirituais que a criança tem a capacidade de ver. Então, obviamente que associando o facto da criança se agitar e se assustar não é boa coisa que ela estaria a ver. Mas no caso de vermos ela deitada na cama, se agitando, parecer que está a rir com alguém, e aí sim estaremos a perceber que ela está a ver alguma coisa que não lhe assuste. Os dons, quando nós dissemos, nós afirmamos que temos dons, isso não explica nada. Ter dom é normal. Agora, o problema que se põe aqui é de onde esse dom vem, de onde sai. Se o facto onde é que parte esse dom? É aí onde nós vamos começar já a conversar. Para colocarmos o quê? As coisas em pratos limpos. Obrigado, pregador. Passa agora para o coach espiritual. Em algum momento, Mateus Gouveia afirmou que no mundo há dons. Cada pessoa tem um certo dom. Uma pessoa tem um certo dom. O curandeirismo, esse tipo de dom é dom de Deus? É dom do diabo? De onde vem esse tipo de dom? Uma boa pergunta. Realmente eu quero tocar muito em alguns aspectos que estava aqui a citar o meu caro colega do painel. É assim, Massango, ninguém nasce no mundo sem ter um dom. Esse dom, porque a vida é de Deus. A pessoa que atribui o dom àquele que nasceu é Deus. Agora, quando a gente fala sobre a questão angélica, obscura, e a questão angélica da luz, nesse caso, falamos de dons que nós nascemos com eles, nós como seres independentes, a maneira de como nós fazemos esses dons operarem. Porque o que faz o bem é aquilo que nós sabemos, que aproxima-se à origem da vida, porque se diz que a vida é amor, a vida é empatia, não é? Então, se nós temos um dom esse que vem conosco na vida que Deus nos deu, porque ninguém nasce de Satanás, todos nós nascemos de Deus. E quando Deus nasce de Satanás. Não, Satanás nunca nasceu ninguém, pelo que eu saiba. Não existe filho de Satanás. Não, é que para falar, filho de Satanás até pode existir. Sabem em que aspecto? É aquilo que eu disse, todos os dons que nós temos, são dons que nascemos com ele, da mesma forma de como a vida é de Deus. É do mesmo jeito de como os dons que nós temos são de Deus. Por essa razão chamamos de dons natos. Mas aqui, nesta terra em que nós estamos, temos a capacidade de sermos perseguidos pelas duas forças que existem lá. Uma força que é do demônio e uma força que é a força clara, que é da boa ação. Porque isso tudo faz se sentir aonde? Aqui na terra. Agora, do mesmo jeito de como eu em nenhum momento soube como é que se faz, qual é o segredo do princípio da vida, é difícil de eu saber qual é o segredo dos dons que essa vida carrega quando vem à Terra. Por essa razão que é muito estranho quando eu tenho que ouvir o meu caro colega do painel a definir que é dom de Satanás, que isto aqui é dom de Deus. Isso não existe. Nós nascemos com dons espirituais. O desempenho que nós fazemos deles é que define para qual lado eles funcionam. Agora, falando desses princípios bíblicos que estava aqui a referir, temos que também perceber certos aspectos aqui. A terra essa na qual nós vivemos foi dita como a terra que Deus ofereceu ao homem de presente, como um sítio para ele poder se sentir à vontade, sentir-se bem na mesma. Não é isso? E que esse mesmo Deus é aquele Deus que nunca comete erros, não é? Mas estamos aqui agora perante uma situação
em que temos um demônio que o mesmo Deus atirou para a terra, dentro dessa terra onde ele nos deu, para nós podermos viver a boa graça da vida. E daí nós tornamos esses pecadores que nós somos, onde tem uns que são divididos para o lado do demônio e depois tem uns que são divididos para o lado de Deus. Mas esse Deus mesmo que nos deu essa terra é o mesmo que fez o tal demônio cair aqui nessa terra. E nós estamos aqui sentados a procurarmos definir que, ok, Deus está correto nisto, o homem está errado naquilo. Há muita coisa que não está a bater bem aqui. O que é que não está a bater, Mateus? É o facto de nós dizermos que conhecemos o princípio da espiritualidade. Para conhecermos o princípio do dom, temos que primeiro procurarmos conhecer qual é o segredo da vida, de onde é que vem essa vida que nós temos e qual é o princípio dela, porque é claro e correto. Do mesmo jeito, do mesmo sítio de onde vem essa vida. É do mesmo sítio de onde vem os dons que a gente carrega. A maneira de como nós usamos esses dons aqui na Terra é que define qual é a nossa inclinação. E que essa tal inclinação também é um mistério. Porque, na verdade, se é que é claro aquilo que nós sabemos, de que nós viemos para essa Terra para virmos viver na luz de Deus, que é o mesmo Deus que fez o tal anjo, que ditamente veio cair aqui na Terra, expulso de lá do céu onde a vida estava boa, porque ele não conseguiu cumprir com certos padrões. Então não temos muita coisa para perceber aqui. Não temos muita coisa para perceber. E nessa altura temos que começar a pensar no erro que existiu do próprio Criador, de nos submeter àquilo que é o castigo que ele deu ao Satanás. Deus falhou. Deus falhou por ter expulso. É que aqui estamos a falar de duas línguas. Sim. Estamos a falar de segredos de princípio da vida e dos dons da vida, aonde já temos a autonomia nós de dizermos que isto é de Satanás. Aquilo não é de Satanás. Nós estamos a fazer aqui na Terra como homens. Agora, temos que voltar lá para podermos perceber esse princípio. E lembrarmos do mesmo princípio que diz que a Terra foi feita boa para o homem poder fazer o que é viver. A luta entre o demônio, nesse caso, entre o anjo caído e Deus, foi lá no céu, não foi isso? Então, esse mesmo Deus que é omnipotente, fez esse mesmo demônio que brigou com ele lá em cima, cair aqui na Terra. E desde essa altura, a vida que disseram-nos que era boa para nós vivermos, passou a ser o quê? Uma vida onde nós, os homens, temos que passar a maior parte do tempo da nossa vida a procurarmos o quê? Uma salvação. A procura de podermos definir o que é a vida, o que ela não é. Coisas que a própria profecia, por mais profeta que você possa ser, Massango, ninguém em nenhum momento se aparece uma pessoa a dizer que conhece o segredo do princípio da vida e dos dons que nós carregamos. Seria mentira. O que nós podemos ter aqui, para podermos ter a análise, é o comportamento desses dons em cada lugar. E quando a gente passa já para a própria questão bíblica que estamos a falar, essa Bíblia que dissemos que é essa mesma, na qual nós nos apoiamos para podermos ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Voltemos a lembrar algum tempo, voltemos para trás e vamos lembrar. Esse livro foi escrito por um homem, igual a mim, igual ao meu colega do painel. E nós conhecemos bem a profundidade daquilo que foi feito na Bíblia. Há muitos livros nessa mesma Bíblia que nós estamos a ler agora que não estão lá. Por que esses livros não estão lá? Porque não quiseram que fizessem-se existir de modo a que atrapalhassem o verdadeiro assunto da revelação da Bíblia. Então, nós temos que nos apoiar, é claro, na Bíblia, isso está correto, mas vamos ler e reler essa Bíblia e analisarmos aquilo que está lá. E vamos um bocadinho voltar na história. E percebemos os tais livros ocultos, esses que foram queimados há algum tempo atrás, alguns que estão ocultos até hoje, que é muito mais para nós não sabermos que eles existem, que retratam um outro lado da vida na versão do próprio Deus. Então, eu não me sinto mal quando ouço o meu caro colega aqui a dizer que trevas é culpada, trevas, somos nós os filhos das trevas, que estamos nas palhotas e tudo mais. É aquilo que ele lê naquilo que um outro homem como ele escreveu. Porque se isso estivesse na claridade, teremos que apanhar todos os livros de jeito como eram. E teremos que ter a verdadeira face daquilo que as coisas são. E que não é a verdade. Hoje em dia nós estamos aqui a discutir noite e dia, porque uma pessoa diz que Jesus é negro, outra pessoa diz que Jesus é branco e tudo mais. Não há muita verdade e claridade dentro dessas coisas. E faria sentido. Porque os primeiros homens que tiveram a ação de poderem usar o oportunismo para poderem conseguirem nos neocolonizar, usaram essa mesma Bíblia. Então, é correto. Eu não vou abrir mão da minha tradição,
e me sinto eu, dentro dos dons que Deus me deu, dentro da minha vida, e aquilo que eu fizer de mal dentro desses dons é que vai me levar para as trevas. Mas se eu fizer de bom mesmo desse dom, esse dom tem que ser útil e vai funcionar mesmo na linha do bem. Então, pronto. Mateus, governo, é como virmos que quando Satanás foi expulso dos céus, ele desceu com outros anjos. E são esses anjos que foi distribuindo, foi dando curandeiros, basiones, feiticeiros, bruxos, etc. Como é que olha para esta narrativa? Eu volto de novo ao mesmo ponto em que estava previamente, a falar de que para podermos entender daquilo que são os dons, porque todo mundo nasce com um dom. Não há quem não tenha um dom. Tudo aquilo que você é maçango hoje é porque é um dom que você nasceu tendo. Ele também é outra pessoa dentro daquilo que são as nossas diversidades para podermos conseguir compor uma sociedade de modo correto. Então, iria eu voltar a dizer, é muito estranha essa narração, não é? Desse anjo caído, que estamos a falar de Satanás aqui, que dentro dessa terra que nos foi dada para nós vivermos em paz, não é? Nós que não fazíamos parte de nenhum problema, veio cair aqui, hoje em dia temos que já começarmos a entender que temos que lutar por uma salvação A, depois temos que trabalhar uma fé X, e depois temos que, ao mesmo tempo, sabermos que nós nascemos através de um pecado X, não é? Há uma contradição de fatos dentro daquilo que seria a lógica real do princípio da vida. Faz sentido de uma certa forma. Então, eu não me vejo numa posição de dizer o contrário. Nós nascemos com dons. Se eu pego o meu dom, faço o bem dele, eu estou a ir ao encontro da luz. Aquilo que é correto, aquilo que é bem-vindo, aquilo que é bem visto, desculpem. Mas se eu pego no dom que eu tenho, independentemente, seria talvez estarmos a falar, por exemplo, de um PCA. Um PCA que sabe gerir bem as suas pessoas, sabe lhes pagar a tempo e hora, saber se importar com aquilo que são as necessidades dessas pessoas. Estaríamos a falar de uma pessoa que é do bem. Então essa pessoa estaria a ir ao encontro. Esse não segue essas regras, então, não é uma pessoa do bem. Não seria uma pessoa do bem, porque estaria a seguir a um lado que não é útil. Estaria a fazer uma má aplicação dos seus dons. Nós temos, por exemplo, exemplos claros. Por exemplo, nós temos técnicos de saúde, que são casos muito populares, esses que a gente sabe, que estão, por exemplo, a exercer certas funções, mas que quando você vai para lá, aquela pessoa, numa área sensível que ela é, não está a fazer um bom uso daquilo que é o dom que essa pessoa tem, que é o de dar a cura, ou dar uma chance das pessoas poderem ter uma vida, não é assim? Então, essa pessoa não pode se levar e se comparar a uma parte que seja inclinada ao bom uso do dom que essa pessoa tem. É, obviamente, um mau uso desse dom. Então, é aí onde nós começamos a olhar nas classificações daquilo que nós temos como dons. Agora, aquela história que veio para criar esse Deus divisionista que nós temos hoje em dia, que diz que isto aqui é isto, aquilo é aquilo. Essa parte eu não costumo ir muito ao encontro. Eu sei que existe um Deus, mas esse Deus não é divisionista, e o segredo daquilo que nós vivemos é um segredo que tem a ver com Ele, e Ele que conhece a realidade das coisas. Por que eu digo isso? Costumo ouvir nos debates a dizerem que aquele pastor ou aquele homem de Deus que vai procurar um curandeiro em algum momento é porque ele não tem muita fé em Deus. Não é verdade. Tudo aquilo que existe na Terra tem um equilíbrio, e esse equilíbrio funciona. Eu te digo, maior parte da percentagem de pessoas que param, pregam a palavra de Deus e são ouvidas, tem remédio do curandeiro ali. Tem remédio do curandeiro ali. Tem banho do curandeiro ali. Tem vacinas na língua daquela pessoa. Mas, pastor, tem assuntos ali que funcionam. Mas, pastor, Eu estou a falar até de pessoas que vão no curandeiro. Mas tem casos maiores ainda, de pessoas que até nem no curandeiro vão. Vão ao obscurantista buscar impactos terríveis para poderem fazer o quê? Se fazer chegar lá naquele sítio onde querem estar. Então, se nós tivermos que falar da linha dos dons como tal, teríamos que definir muita coisa no meio. Porque hoje em dia, se nós quisermos ver o curandeirismo como a ala que está mais encostada à parte do demônio, nesse caso das trevas, como dizem, então teríamos muitos mais problemas nessa terra. Porque o curandeirismo nasce enquanto já tinham problemas demônicos no mundo.
E esse curanderismo vive dentro de desafios desses mesmos demônios que nós temos no mundo. Então, não é muito correto, no meu ponto de vista, a gente esquecer a origem da pessoa, porque a origem da pessoa define-se naquilo que é o coração da pessoa. O coração da pessoa, a sua mente, podem transformar essa pessoa numa pessoa que pertence ao obscuro, assim também como pode transformar nessa pessoa numa peça útil para a sociedade. Então, eu olho para os dons como um segredo daquilo que é a origem que Deus criou. É por essa razão que mesmo um profeta de grande escala não consegue definir a vida até o seu princípio. Deus não nos deu essa visão para nós podermos ter o autodomínio dela. E outras coisas também que provam certas questões. Quando a gente fala de versículos bíblicos e tudo mais, tem coisas que até soam bonitas de você falar. Mas quando você já sai na vida real ali na praça, as coisas são bem diferentes. Do mesmo jeito como uma criança, quando nasce, entra numa fase já de puberdade, por aí em diante, ninguém lhe ensina a conhecer as necessidades extras que a vida exige dela mesma. É do mesmo jeito de como a pessoa acaba sentindo que não. Aquilo que dizem que não se deve fazer em algum momento, eu tenho que fazer aquilo, porque é lá onde de começar a apanhar o equilíbrio entre a minha origem e aquilo que Deus criou. Então, é essa parte onde muitas das vezes a gente diz que a fé tem que ser uma coisa que tem que dar vantagens visíveis na vida da pessoa. Se a gente pega essa fé, a gente faz ela um limite, ela torna-se um obstáculo. Aí onde nós paramos nas telas agora e começamos a definir que isto é de Deus, aquilo não é de Deus. Eu digo, não tenho direito, eu como Mateus Governo aqui, segundo como pessoa, a saber conhecer as profundidades da vida, mas posso ter o direito de poder ver aquilo que é uma ação negativa e uma ação positiva. Então, essa distribuição de dons, desse tal anjo caído, eu não posso dizer muita coisa para além de dizer que todo o demônio é a ação negativa do homem e a má aplicação dos dons que tem, e toda a parte boa ou angélica no homem é a boa aplicação dos dons que tem e a parte das boas ações que essa pessoa faz na terra. Mas há coisas que acontecem que até o meu colega pode secundar. Há mulheres que não conseguem conceber, não porque não têm estrutura física e biológica para poder conceber, mas porque há um espírito por detrás dessa infertilidade. Há homens que não conseguem ter emprego, não porque não estão capacitados, não por causa da conjuntura financeira do país ou do mundo, mas porque há um espírito por detrás. Há mulheres que não conseguem ir ao lar. Quando vão ao lar, há situações que lhes levam a voltar para casa, não conseguem casar. O mesmo para os homens. Há mulheres que quando dormem, sonham, até sentem a serem possuídas por um homem que não é o seu próprio marido, o que acaba destruindo lares. São exemplos claros de possessão demoníaca. Mas há exemplos piores aqui, que esses aqui são periféricos. São aqueles tipos de pessoas que os demônios não agem de forma visível, de forma tangível, de forma visível, no sentido do olho nu, no sentido de nós vermos que este está possuído. Não. A pessoa age de forma reta, politicamente correta, enquanto que por detrás há um demônio que lhe dirige, lhe conduz. A questão, por exemplo, de agentes de Satanás, que estão aí, alguns são dirigentes de um país, alguns são ministros, alguns são cantores, alguns são influenciadores de alta estirpe. Então, esse tipo de coisa, até alguns que se escondem atrás de pompa e circunstância, enquanto que por detrás há uma possessão demoníaca. Eu queria fundamentar que realmente tem vários tipos de demônios e tem suas escalas, mas temos os que são muito mais notórios. Temos o caso, por exemplo, a prostituição é algo criado por um espírito. Temos o caso, por exemplo, do suicídio, temos o espírito do suicídio. O ladrão, ele em si, o que faz ele roubar em algum momento é algo criado pela existência do demônio. Temos essa situação dos tais maridos e mulheres noturnas, também são espécies de demônios, e por aí, dentre várias espécies de demônios que nós temos aqui dentro da terra na qual nós estamos, que já sabemos de certo que tudo que uma energia negativa precisa é que haja um corpo vivo para ele poder conseguir atuar dentro dessa situação toda, e ao mesmo tempo ir além em deixar bem claro que aquilo que são as nossas essências como pessoas
são segredos divinos de Deus e essas essências servem e agem em nós. Eu não me sinto como um agente romântico, não, eu sou filho de Deus sim, e ajo dentro de princípios lógicos e éticos daquilo que a minha profissão exige, dentro daquilo que é o meu dom, como qualquer outra pessoa que tem um dom e sabe aplicá-lo de uma forma correta. Por quê? Se a gente for a olhar para essa situação que diz que há demônios que agem em forma do bem, como é que a gente vai classificar isso no final do dia? Porque essa vida precisa de duas vertentes. Uma é o que é nós termos ciência sã, de sabermos fazer o bem e vivermos dentro de um princípio que não fira os princípios do outrem. E se nós temos isso, estamos a andar num caminho que pelo menos dá para a gente perceber o que é. Porque se a gente leva a vida a um nível muito mais complexo, fica muito mais difícil de lidar com ela, enquanto ela em si já é complicada. Então eu respeito a minha área e ainda mando um forte abraço a todos aqueles médicos tradicionais que trabalham pelo bem, dentro daquilo que são os dons que carregam, e a qualquer outra pessoa que carrega um dom que sabe usá-lo, no sentido de construir bem essa sociedade que nós temos. Infelizmente, o que nós sabemos é que andamos em muitos caminhos errados ultimamente. O país está podre por causa de ações que, quando a gente olha, não precisa de nenhuma lupa, é a existência de uma nuvem negra, que hoje em dia até consegue alcançar patamares muito, muito altos. Até um cego pode conseguir ver que realmente o nosso país está tomado por situações não corretas. Agora, dentro dessa situação toda, seria talvez agradecer a oportunidade que tive hoje de cá estar para poder debater e esperar ter deixado um contributo útil dentro daquilo que são os que estiveram a nos ver. Aproveitar e deixar meu número, que é o 87-393-2727, 87-393-2727, Mateus Governo no Facebook, Mateus Governo no YouTube, Mateus Governo no TikTok. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Mateus Governo, o nosso canal da medicina tradicional e da espiritualidade. Estou aqui para vos trazer temas de super interesse, qual hoje, desta vez, eu direi vos prometer o prazer do desenvolvimento de um tema que estivemos a falar há poucos dias atrás no canal nacional, que era os demônios e as suas ações. Então eu iria procurar vir com mais profundidade sobre a explanação do que são os espíritos usados nas padotas ou nos consultórios dos médicos tradicionais, ou seja, dos Tinhang. Então eu vou ouvir daqui aos próximos dias com esse tema na maior profundidade. É verdade. O que é usado? Quais são os espíritos usados pelo curandeiro ou pelo Nhanga? Acompanhe aqui no teu canal do Mateus Governo no YouTube e vamos a isso. Aquele abraço.